Olá, eu sou o Marcelo Katayama e é um prazer enorme para mim estar de volta com você aqui. E nesse vídeo nós vamos falar sobre comunicação e sintonia. Entender um pouco melhor como é que se processa a comunicação para que a gente possa entrar em sintonia. Mesmo que o seu filho, a sua filha nesse momento não esteja muito aberto para se comunicar. Mais do que tentar achar uma única fórmula que sirva para todo mundo, eu quero trazer para você aqui alguns conceitos, algumas informações e algumas ferramentas que podem te ajudar a vencer essa barreira e a partir daí fazer com que a comunicação flua de uma forma mais gostosa, mais amigável e que ajude, que contribua para a construção de um clima familiar melhor, mais harmônico, com mais paz e que proporcione mais crescimento. Relembre da sua infância, da sua juventude, quais eram as gírias que você usava? Quais eram as palavras e quais eram os significados de algumas palavras? Se você se lembrar da gíria que você mais utilizava na sua infância, na sua adolescência, e tentar conversar com o jovem de hoje a partir desses mesmos termos, é possível que a comunicação não aconteça de uma forma muito fluida. E por quê? Porque com o passar do tempo, algumas palavras vão tendo o seu sentido mudado, o seu significado mudado, e principalmente dentro de alguns contextos. Então, é importante que você saiba que o que você tem dentro da sua cabeça e o que o seu filho, ou adolescente, ou criança tem dentro da cabeça dele são mundos distintos. Mas como é que são construídos esses dois mundos distintos, se ambos vivem mais ou menos na mesma realidade? Aqui tem um ponto importante, porque você não capta tudo o que acontece ao seu redor, nem os seus filhos. Para você ter uma ideia, de centenas, de repente milhares de informações que estão acontecendo simultaneamente, a nossa mente tem a capacidade de captar de uma forma consciente de 5 a 9. Tem alguns estudos mais recentes falando que são 4 informações que você consegue processar simultaneamente. E o que isso quer dizer? Isso significa que a imensa maioria das coisas que você vê e que você vive, você não capta, você não processa. E veja bem, se de centenas, milhares de informações que nós temos à nossa disposição a cada instante, a nossa mente consegue captar uma pequena fração, qual é a chance da fração que você está captando e a fração que o seu filho, a sua filha estão captando é exatamente a mesma? E mais do que isso, pega uma situação, por exemplo, de uma discussão onde cada um tem um ponto de vista. Será que os dois estão abertos a entender o ponto de vista do outro? Ou seja, o simples fato de estar em um lado da discussão faz com que eu veja informações diferentes que o outro lado e vice-versa. Então, nós vamos construindo aqui dentro da nossa cabeça uma representação interna ou um mapa desse mundo que a gente vive, e o mapa que você constrói dentro da sua cabeça com certeza é muito diferente que o mapa do seu filho ou da sua filha. Porém, de uma forma meio maluca na nossa cabeça, nós partimos do pressuposto de que nós estamos falando de mapas a partir de mapas muito parecidos. Ou você parte do pressuposto que o seu filho entende como você pensa, ou você parte do pressuposto que você entende como o seu filho pensa. E essa é a base para uma comunicação ruidosa, uma comunicação que não flui. Então, o primeiro ponto que é muito importante é isso, é ter clareza de que de tudo que está acontecendo no mundo, você está olhando só uma pequena parte. E o seu mapa é construído a partir desse pequeno fragmento. E o mapa do seu filho é construído a partir de outros fragmentos. E por que eu estou frisando tanto essa questão de mapas? Porque a primeira coisa para você ter uma boa conversa, para você ter uma boa comunicação, é você ter espaço para expor o seu mapa e também dar espaço para que o outro exponha o mapa dele. Para que o outro exponha o modelo de mundo, aquilo que está enxergando do mundo, as conclusões que está chegando do mundo. E por que essas duas percepções são muito importantes? Porque se nós não partimos da mesma base de informação, como é que nós vamos poder conversar sobre algo, decidir sobre algo? Parece óbvio,
E fica muito fácil de entender depois que nós temos essas informações, mas na imensa maioria das vezes, você entra numa conversa com algumas verdades já consolidadas, e o seu filho também entra numa conversa com algumas verdades já consolidadas. E se os dois lados têm verdades consolidadas, cristalizadas na cabeça, que são diferentes, como se comunicar? Percebe o tamanho do desafio? Então, aqui eu vou trazer para você algumas informações a mais que podem te ajudar nesse processo. A primeira coisa, ao entender que o seu mapa é diferente do mapa do seu filho, ou do mapa da sua esposa, ou do professor do seu filho, da sua filha, se você quer estabelecer uma comunicação que flua de uma forma eficiente, é importante treinar um espaço de ouvir. E veja, quando eu digo ouvir, não significa que você tenha que concordar de cara com tudo que o outro está dizendo, mas parta do pressuposto que o outro está dizendo, por mais absurdo que seja, é verdadeiro. Parta do pressuposto que aquilo que a pessoa está falando, por mais sem pé nem cabeça que pareça ser, tem para aquela pessoa um sentido. E você só vai conseguir descobrir qual é esse sentido no momento em que você decidir abrir os ouvidos para realmente ouvir. Deixar de lado momentaneamente alguns conceitos prévios, alguns pré-conceitos, para realmente poder ouvir. E se você começa a treinar esse espaço de escuta, o outro lado, ao se sentir escutado, também pode, com o passar do tempo, e aí não estou dizendo muito tempo, não, de repente com pouco tempo, se abrir também para escutar. Mas veja, se você escolhe escutar somente como um caminho intermediário para poder falar, não vai dar certo. Porque se você não tiver o interesse genuíno em entender qual é o mapa do seu filho, quais são as razões, quais são as lógicas que ele está utilizando, se você não tiver esse interesse genuíno, você não está realmente se abrindo para ouvir o mapa do outro, para entender o mapa do outro. Você só está achando uma justificativa, uma estratégia para descarregar em cima do outro o seu mapa. Ouvir não significa concordar, mas significa estar aberto a novas informações e fazer perguntas, sim, para complementar o seu mapa e para conseguir entender qual é a lógica que existe no discurso do outro. E no momento que você entende, compreende qual é a lógica que existe no discurso do outro, aí sim dá para começar a cavar um espaço de conseguir falar e pôr o seu ponto de vista. Eu estou frisando e reforçando esse lance desse espaço de ouvir, porque essa é uma habilidade que poucas pessoas realmente têm. Nós temos uma habilidade muito grande de falar, mas a habilidade de realmente escutar, poucas pessoas realmente têm. Escutar no espaço mais livre de conceitos prévios. E se você quiser fazer perguntas para entender, por exemplo, os motivos de uma criança, de um adolescente, vou trazer um cenário aqui para você, para a gente poder exercitar isso. Imagina que o seu filho vai mal em matemática. E aí você olha no boletim uma nota vermelha, e quando você olha no boletim uma nota vermelha, você já tem uma conclusão clara de qual foi a sequência de fatos que levou àquele resultado. E provavelmente na sua cabeça está algo do tipo: esse menino não estuda, só fica no videogame, na aula só fica conversando, é claro que ele não vai conseguir bem de matemática. E a partir desses conceitos prévios, dessas verdades que já estão cristalizadas na sua cabeça, qual é a solução? Parar de jogar videogame e estudar mais. É óbvio, e é claro, não é fácil assim? Agora, você já teve alguma dificuldade em algum momento em alguma matéria? Eu, na minha adolescência, tinha uma dificuldade com história. E história me trazia uma certa dificuldade porque dentro da minha forma lógica de pensar,
algumas coisas elas não estavam fazendo sentido. Até eu descobri um jeito de estudar história que facilitou muito a minha vida. Mas eu ia mal de história. E se alguém chegasse e perguntasse para mim, por que você vai mal de história? A resposta minha seria qual? Eu não gosto, não entendo. E aqui entra um pedaço muito importante. Quando você tem verdades pré-concebidas, você já sabe a resposta, você busca um direcionamento de perguntas que vai comprovar a sua tese. Então, se de repente uma pessoa que estivesse perguntando para mim assim, já imaginando que eu não gosto de história por ser muito vagabundo, ia falar assim, mas por que você não estuda mais? Sem saber exatamente o que está acontecendo por trás. Voltando na história do filho com problema de matemática. Se eu pergunto para essa criança, para esse adolescente, por que você foi mal? A resposta dele, muito provavelmente, vai ser algo do tipo, fui mal na prova, estava nervoso. Vai arranjar alguma justificativa para tentar trazer alguma luz para esse fato. Mas é uma justificativa que, obviamente, para você não vai encaixar, não serve. E por não servir para você, você desqualifica a resposta. Mas desqualifica a resposta porque a pergunta inicialmente foi uma pergunta ruim. Ao perguntar por quê, embora nós estejamos buscando ali a causa raiz do problema, o que essa pergunta traz, de maneira geral, é só uma justificativa para tentar evitar um castigo, para tentar evitar uma retaliação. Então, ao invés de perguntar por quê, se você realmente quer saber o motivo, que tal perguntar qual é a parte da matemática que você tem dificuldade? Ou desde quando você vem tendo dificuldade com matemática? Ou como eu posso fazer para te ajudar a aprender ou a entender mais matemática? Perceba que, ao mudar a pergunta de porquê para quando, como, desde onde, de que forma, o que, ao mudar a pergunta de porquê para uma dessas formas, naturalmente a gente leva o foco mais para a solução do problema do que para o problema em si, ou para a justificativa que pode ser dada em cima desse problema. Então, se você quer se comunicar melhor, a abertura para ouvir é muito importante. E também saber fazer boas perguntas. E boas perguntas dificilmente começam com porquê. Eu faço uma boa pergunta e eu abro um espaço para ouvir. E eu vou fazer perguntas até o momento onde eu sinto que eu consegui compreender, pelo menos, em linhas gerais, qual é a real dificuldade do outro. E quando eu compreendo qual é a dificuldade desse meu filho, por exemplo, com matemática, eu posso encontrar ou buscar junto com ele qual é a solução. Então talvez a gente precise de uma forma diferente de ensinar, ou um reforço para que ele possa aprender. Ao se sentir ouvido, essa criança, esse adolescente, sente e tem certeza que você se importa. Ao se sentir ouvido e ao ser convidado a fazer parte da solução, naturalmente isso dispara uma motivação maior. Isso dispara um engajamento maior. Porque agora não é alguém mandando fazer, mas é uma conclusão que ele chegou. E algo que ele sabe que vai fazer bem para ele. Então, se você quer gerar um ambiente onde a comunicação flua de uma forma mais fácil e em harmonia, esse pedaço é muito importante. Cada um tem um mapa, uma visão diferente do mundo. Essa visão, se ela estiver cristalizada na sua mente, não tem espaço para mais nada. Então, começar a abrir espaço para tentar entender o que está acontecendo com o outro, muito importante. E depois, fazer boas perguntas. Eu entendo e compreendo que em algumas situações fica muito difícil de conter a emoção, a nossa emoção como pais. E muitas vezes a vontade realmente é de chegar e dar um puxão de orelha ou aplicar algum tipo de castigo, algum tipo de sanção. E isso pode ser feito. Agora, é importante que você também consiga compreender o que está disparando esse padrão de comportamento no outro. Porque se você consegue compreender, você consegue orientar. Se você não consegue compreender,
você está gerando um muro na comunicação entre você e o seu filho. E esse muro vai ficar cada vez maior. Então, quer trazer um ambiente, uma comunicação de uma forma mais harmônica? Abre espaço para ouvir. Pode parecer estranho, mas experimente, porque isso vai trazer para você uma outra qualidade de relação com seu filho, com a sua filha. Espaço para ouvir. Pratique. Às vezes a gente pisa no tomate nessa hora. Às vezes a gente exagera. Às vezes a gente fala antes de pensar. Isso é natural, isso acontece com todo mundo. Mas isso não é motivo também para desistir. Então, pratique, pratique. Antes de começar uma conversa, busca aqui dentro compreender qual é a lógica por trás daquilo que essa pessoa está trazendo. Tanto sobre o aspecto lógico quanto sobre o aspecto emocional. Porque ao abrir esse espaço, fica muito mais fácil conversar. Pratique, pratique.